Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu confesso que quando soube da proposta do Partido Comunista Português de criar uma comissão de inquérito na área da economia, pensei imediatamente na nacionalização da EFASEC. Era algo que fazia sentido. São no mínimo 300 milhões de euros dos contribuintes que desapareceram sem que ninguém perceba bem o porquê nem o como. Onde foram parar estes 300 milhões de euros? Mas afinal não. Afinal, o Partido Comunista está a falar da ANA. Estranho mundo este, onde alguns de nós preferem priorizar os casos onde o Estado cria valor para os contribuintes, em vez dos casos onde o Estado destrói valor dos contribuintes. Dito de outra maneira, o PCP prefere investigar os casos onde o Estado ganhou dinheiro, em vez de se focar nos casos onde o Estado, na verdade, perdeu dinheiro. Senhora Presidente, o PCP quer 10 anos depois falar sobre a ANA. O PCP quer saber se houve crime na privatização da ANA. E quem foram, afinal, os criminosos? São perguntas com resposta muito fácil, senhoras e senhores deputados. Claro que houve crime. Houve um crime numa decisão de privatizar a ANA. Para o PCP, o crime não está no processo, está na decisão de privatizar uma empresa. Um crime decidido por um governo socialista e que depois foi executado por um governo do PSD e do CDS. É uma posição ideológica legítima e válida. Todas as privatizações são crimes contra o Estado pela PCP. Tudo o resto que está referido no documento, as 10 outras questões, decorrem deste princípio e desta premissa que vos referi. Dir-se-ia que é preciso limpar Portugal, mas já outros ficaram com este slogan. Ainda assim, eu fui à procura das respostas de facto e com matéria de facto. Primeiro facto, 3.080 milhões de euros. A maior venda de sempre no setor, num processo que a Comissão Europeia considerou, e cito, como aberto e transparente. Nestes 3.080 milhões de euros, repito, 3.000 milhões, há uma dúvida do PCP sobre 70 milhões de dividendos e de juros. Julgo que consigo ajudar nesta matéria. A privatização decorreu com propostas fechadas em que todos os concorrentes conheciam esta questão. Isto significa que todas as propostas valorizaram os 70 milhões de euros de dividendos. As propostas já incluíam os 70 milhões e ajuda também a explicar a razão pela qual o vencedor apresentou mais de 600 milhões de euros do que a segunda proposta, senhoras e senhores deputados, e mais de 1.000 milhões de euros do que a terceira proposta. Repito, 600 milhões de euros a mais da segunda e 1.000 milhões de euros a mais do que a terceira proposta. Segundo facto, 59 milhões de passageiros. Quando discutimos o crescimento e o desenvolvimento do setor aeroportuário em Portugal, na definição de interesse público temos de ter em conta estes números. Mais passageiros, mais 94% de passageiros, estamos nos 60 milhões de passageiros na soma total dos aeroportos nacionais. Temos mais movimentos, mais 53% de movimentos, do que havia quando a ANA era pública. Temos mais trabalhadores também, estamos nos 3.400 trabalhadores. Temos uma maior remuneração pelo trabalhador, cerca de 9% a mais do que era pago na altura da ANA ser pública. Temos pela primeira vez também uma distribuição de lucros pelos trabalhadores. Em 2022 já foram distribuídos cerca de 900 mil euros em prémios e, sobretudo, mais receita para o Estado. São 8 milhões de euros já de partilhas de receitas, a que acrescem 255 milhões de euros de IRC. Repito, 255 milhões em IRC por ano. Mais de 1.200% do que a ANA pagava na altura quando era pública. Temos mais rotas, mais passageiros, mais movimentos, mais carga, mais trabalhadores, mais salários, mais receita para o Estado. Falta mais alguma coisa aqui, senhoras e senhores deputados. Estes números não são opiniões. Não são a minha opinião, não são a opinião do PSD e tampouco programa partidário, nem ideologia. São factos. Informação pública e publicada, acessível a qualquer cidadão, bastando até consultar os relatórios de contas. Mas mesmo assim diz-se naquele tom mais indignado e populista que a ANA está a ganhar milhões e estes milhões podiam ser nossos. Pois, mas se o critério para investigar ou para reverter uma privatização é o sucesso dessa privatização, onde está o pedido então de Vossas Excelências
para renacionalizarmos a Unicer, renacionalizar a rádio comercial ou até talvez a tabaqueira, por conta do dinheiro que o Estado está supostamente a perder nestas empresas. Porém, sem ironia alguma, o PCP levanta um ponto ao qual nós somos sensíveis e acompanhamos na preocupação, nomeadamente na qualidade do serviço prestado no aeroporto de Lisboa. É uma questão premente que deve ser uma preocupação e o PCP conta também connosco nessa preocupação. Temos uma comissão permanente na Assembleia da República, temos reguladores, audições, requerimentos e uma mão cheia de outros recursos à disposição desta Casa. Para avaliar a qualidade de serviço do aeroporto não precisamos de uma comissão parlamentar de inquérito e muito menos precisamos de chamar criminosos a quem quer que seja, senhores deputados. Terceiro facto. Termino com a 12ª e última pergunta que o Partido Comunista coloca. É uma pergunta que faz bem o resumo das intenções do Partido Comunista. É necessário realizar a renacionalização da ANA. Qual a melhor forma de proceder? Pergunta ao Partido Comunista. E eu respondo, não, senhoras e senhores deputados, não é necessário, mas na mesma, muito obrigado por esta pertinente pergunta do Partido Comunista. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado.